Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Um programa muito especial, o programa Opinião desta noite de quarta-feira. Hoje a gente entrevista aqui ao vivo, já está a postos com a gente aqui, o secretário municipal de saúde da querida Várzea Grande, Gonçalo Aparecido de Barros. Tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante acontecendo em Várzea Grande na área da saúde pública. Tem a vacinação, propriamente, de crianças e também de adultos. Tem esse surto da tal da influenza da H3, não é? Enfim, as ações, eu tossi aqui já, estou ficando preocupado, mas eu acho que está tudo bem com ele, né? Estou brincando. Boa noite a você, Gonçalo, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor. Satisfação é minha estar retornando aqui nessa bancada democrática, né? Debater, apesar de estarmos vivenciando aí uma pandemia dessa natureza, que né? Misturou com influenza e Covid e tudo, né? Agora é combo, né? É, Deus me livre e guarde. A gente vai falar sobre isso aqui. Você de Várzea Grande tem alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio, alguma cobrança, alguma crítica? Aqui, a democracia reina no Opinião. 99932-2529, você manda aí a sua pergunta, sua participação, interage conosco em texto, por favor, tá? E aí o secretário Gonçalo vai estar respondendo ao longo do programa de hoje. Programa de hoje de sempre que tem ele, Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, a propósito, a você que se liga no Opinião pela internet, né, pelo www.gazetadigital.com.br, muito obrigado pela companhia nessa noite de chuva, né? Tá chovendo uma garoazinha gostosa aqui em Cuiabá, pelo menos daqui do centro lá para a região do CPA tem uma chuvinha, uma garoazinha aí, não é? E a você que acompanha também pela internet, na página do Facebook da TV Pantanal, que é o 22, canal 22.1. Muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia, viu? Então, secretário, eu estava acompanhando o noticiário, a gente teve inclusive a oportunidade de conversar contigo lá no A Notícia de Frente da TV Vila Real essa semana, e só que é muito assunto, rapaz, e eu queria destrinchar mais alguns, foi até quando eu fiz o convite para que o senhor viesse aqui, para falar, por exemplo, como é que está a política de vacinação em crianças em Várzea Grande, falando da Covid, né? Os pontos de vacinação, a quantidade, eu vi lá um X de quantidade de doses de vacina, se aquilo lá dá para quanto tempo, enfim, queria que você primeiramente destrinchasse o fator vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade em Várzea Grande. Boa noite. Boa noite, Paulo. Então, Paulo, nós começamos sim na semana passada a nossa campanha, a nossa vacinação das crianças. Esse grupo de 5 a 11 anos, que nós temos aí em média aproximadamente 37 mil crianças. Mais o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, eles atribuem 31.181 crianças. Então, temos hoje 9 mil cadastros já feitos no site da Prefeitura, e hoje nós aplicamos, até o dia de hoje, já 1.200 e pouquinhas doses. E quantas doses vocês receberam nessa primeira leva? Nós recebemos 3.640 doses. O governo do estado que repassa, né? O governo, essa campanha é tripartite, né? É federal, estado e município. Mas vem para o estado, né? O governo federal manda para o estado distribui para os municípios aplicam. De 3 mil e poucas, 1.200 já aplicadas. 1.200 foram aplicadas. Né? E os pontos de vacinação estão ocorrendo aonde? Nós temos os pontos de vacinação na Univag, que nós funcionamos segunda e terça no Colégio Jaiminho, que é lá no Imperial, na parte de cima da cidade. Na quarta e quinta, a Univag. Sexta e sábado, o Colégio Adalgisa de Barros, no centro da cidade.
Então são três locais. Três locais. Três locais aí. Então foi feito essa escolha de forma estratégica, né? Estratégica, analisando sempre a nossa campanha, desde o início, a gente faz esse escalonamento de acordo com a nossa mobilidade urbana, com a realidade social, com tudo, para que possamos dar oportunidade para todos. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha e ganha muito. A nossa audiência em Várzea Grande, que é significativa, também ganha muito. Obrigado, professor, e a alegria é minha. Secretário, tem um trecho aqui da fala da superintendente de vigilância em saúde, que é a senhora Helva Cristina de Moura. Sim. Essa fala é uma entrevista no site News Real, do dia 28 de dezembro do ano que passou. O trecho fala exatamente o seguinte, entre aspas: estamos enfrentando uma onda de do vírus H3N2 em nosso município, uma vez que é muito fácil de ser transmitido entre pessoas por meio de gotículas liberadas no ar quando a pessoa gripada tosse ou respira. Para esses casos, e aí eu gostaria de um comentário do senhor, para esses casos, temos 4 unidades de atenção primária, que estão atendendo exclusivamente a população com a síndrome gripal. Fecham aspas. E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, secretário. E aí, emendando uma pergunta, ainda continuam essas mesmas 4 unidades e onde elas estão localizadas? Então, professor, essa onda, ela veio subindo e nós, ali para o final do ano, quando percebemos que ia acontecer a festa lá do Chapada de virada do ano, e com tudo que estava já, como já falamos antes, era uma tragédia anunciada. Então, como a gente tem esse costume de trabalhar com planejamento, sabíamos que iríamos enfrentar uma pandemia junto com um surto de um novo vírus e ainda aquela onda da Omicron para acabar de complicar ainda mais por conta da velocidade da transmissão dessa nova variante aí da Covid. Então, tudo veio ao mesmo tempo. E a população realmente, ainda estamos atravessando, foram momentos de pânico, que nós chegamos a atender, para se ter uma ideia, entre dezembro e novembro, até a data de ontem, que de hoje ainda não fechamos, nós passamos de 105 mil atendimentos. Só da gripe? Só síndrome gripal. Aí entra a gripe, a Covid, o pânico, principalmente, né? E isso, nós temos tudo cadastrado, tudo está pronto para ser mostrado para quem quer que seja. Nós separamos a unidade do Jardim Glória e hoje lá, por exemplo, hoje nós tivemos que colocar lá 5 médicos, 5 consultórios médicos e algumas em condições até para medicação do pessoal. Esse é o do Jardim Glória. Do Santa Isabel, a mesma coisa, do Parque do Lago e do 24 de dezembro. Sabe? Essas unidades, nós tiramos a vacina da Covid dessas unidades e transformamos exclusivamente, seria o seguinte, o planejamento estrutural da saúde, nós temos a primária, a secundária e a terciária. A primária precisa ser estruturada e nós precisamos avançar muito nisso. A atenção primária, ela é a porta de entrada da saúde. Para você conter nos bairros e fazer com que você não sobrecarregue a secundária, que são as UPAs, sabe? Que são o nosso postão lá, chamado mais conhecido e tal. Então, o que acontece? Quando nós estruturamos
a primária, esses 4 pontos, já sabíamos que a nossa secundária e a terciária, que é o pronto-socorro e a maternidade, nós não iríamos dar conta se não tivéssemos esse suporte da primária. E assim fizemos. Mas eu fico preocupado com o seguinte, se você tira a vacinação da Covid para colocar a outra vacinação, você não está cobrindo um santo, descobrindo outro, porque aí tem a demanda, como é que você vai atender? Aí a gente fala de planejamento. O que acontece? Nós ali não se vacinou, nós tiramos todas as vacinas ali. São médicos atendendo ao síndrome gripais com testes de Covid, que já estão enfrentando problemas para adquirir os testes. Existe uma ação orquestrada em sumindo os testes do mercado para ganhar preço, valor. Sabe? Isso aí é inadmissível se pensar nisso. Infelizmente, mas infelizmente a gente passa por isso. Mas aí a gente está tendo alguma dificuldade, mas ainda não está faltando. Graças a Deus a gente estruturou. Então, nós temos 32 unidades de saúde no município. Nós estávamos vacinando em 16 unidades básicas de a vacinação da Covid, mais o fiotão. 17 lugares. Então, aí o que a gente fez? Essas 4, retiramos todas as vacinas, exclusivamente para dar suporte à atenção secundária, mas não deixamos a vacinação de lado. Não se pode, a vacinação é prioridade. Nós, ao contrário, até aceleramos um pouco mais e estruturando mais o fiotão, que passando das 8 da manhã, todos os dias, até as 5 da tarde, e ainda o sextou, que começa das 8 da manhã, toda sexta-feira, e vai até às 10 da noite, e ainda o drive do Werneck no sábado, dando suporte para isso, paralelamente. Porque aí ainda começando também a vacinação das crianças em 3 pontos diferentes. Mas, secretário, isso sem planejamento não tem como. Me perdoe, secretário, a minha intervenção. Sim. Até para ajudar o amigo telespectador. O senhor falou, e eu também perguntei, as 4 unidades, o senhor pode repetir? Repito. Os lugares, até para ajudar o amigo telespectador, caso queira. Nós temos a unidade de saúde do Jardim Glória. Na sexta-feira lá, nós atendemos no Jardim Glória 500 pessoas. Só a questão da gripe e Covid. E a preocupação. Mas aquelas 4 unidades exclusivas... Essa Jardim Glória é exclusivo para isso. Jardim Glória não se faz outra coisa. Síndrome gripais. E nela tem uma parte que é separada para testagem e medicação de Covid. Mas não misturado. Não pode. Senão você vai ter a contaminação cruzada. E aí nós temos Jardim Glória, Santa Isabel, Parque do Lago e 24 de dezembro. O secretário Gonçalo, o efetivo, o material humano dos nossos gloriosos servidores da saúde de Várzea Grande, eu sei que teve gente que foi acometida com a Covid, teve que ser afastada, e aquilo que já era dificultoso ficou muito mais ainda, não é, para atender a população. Como é que vocês estão lidando? E quantitativamente, o que o senhor pode nos informar de baixas no quadro de servidores? Então, Paulo, olha, nós temos aí uma situação de emergência mesmo. E até na entrevista de segunda-feira, eu acho que foi na Rádio Vila Real, lá com a Nayana e Wesley, e até me foi me perguntado isso. Nós temos hoje, Paulo, mais de 450 profissionais da saúde afastados com Covid. Quantos? Sabe? Mais de 450 profissionais da saúde afastados com Covid. Mas aí mistura-se médicos, enfermeiros... Médicos nós temos mais de 50. Mas é muita gente, gente. A contaminação da Ômicron, cada um infectado, o índice de contaminação dele, ele contamina 138 pessoas. A velocidade que isso que ela vem aumentando é rotativa, é uma coisa astronômica. Não fosse a vacina, a eficácia da vacina, nós estaríamos tendo uma catástrofe pior do que aquela segunda onda. Mas, secretário,
Me perdoe, eu estou insistindo nesses números, porque o amigo telespectador tem que estar bem informado. Claro. O senhor disse que mais de 450 profissionais da área da saúde estão infectados com o vírus, estão afastados. E desse número de mais de 450, mais de 50 são médicos. E aí, o que fazer diante de uma situação dessa? É o que eu venho dizendo. Nós temos 502 médicos na rede. Nós temos 3.200 e poucos funcionários na saúde. Mais de 10% desse contingente aí está infectado. E eu venho dizendo isso em todos os meus pronunciamentos, e repito agora, e que esses profissionais de saúde são os nossos heróis dessa guerra que está aí. Nós contratamos, pagamos plantão extra para substituir e fazemos contrato temporário para substituir. Não tem outra alternativa. E falo isso aqui sem medo de errar. Quando você está convivendo ali junto, está sentindo na pele o que o povo está sentindo, e eu faço isso, toda a equipe, eu tenho essa propriedade em falar da dedicação, do comprometimento de cada profissional de saúde, porque eu os acompanho diuturnamente. Ali eu peguei 2 Covid. E eu sei o que é a vida que eles levam e que precisam desse reconhecimento. E nós, aos olhos da população, aos olhos dos órgãos de controle, a gente faz as contratações. Quando você faz a situação, a contratação temporária, que a gente verifica aí, não pode contratar porque a lei não permite, tal. Não pode usar isso como uma muleta. Nós precisamos o povo está sofrendo na ponta. Os profissionais de saúde estão estressados, estão exaustos, sabe? E nós não podemos parar. Temos que seguir. E a gente vai contratando, suprindo, e aí aqueles que vão retornando, 7 dias, 8 dias depois vai retornando, e a gente não pode deixar, de maneira nenhuma, comprometer o atendimento para a população. Mas tem que tomar cuidado, porque iniciativa que eu também faria, não é? Não importa se não tem, se vai vir Ministério Público, Tribunal de Contas, vereadores em cima, mas tem que tomar iniciativa, porque o mais importante é a população que não pode. Só para ilustrar. Só para a gente ir para o intervalo comercial. Só para ilustrar. Quando se faz aos olhos do povo, quando você sente na pele, quando você está junto do povo, quando você... não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ali você vai estar junto dos órgãos do controle e junto do povo. Bom senso, né? Bom senso. Exatamente. É isso aí, tem que fazer mesmo, porque a população e a questão da saúde é prioridade numa situação como essa, e há argumento plausível para isso, então está bem argumentado isso aí. O Opinião vai dar o primeiro tempo, né, para o primeiro break comercial, e você de Várzea Grande tem alguma pergunta? Anote aí, você pega o seu celular, mande a sua perguntinha aqui para o Gonçalo, o secretário de Saúde, 99932-2529, interaja conosco. Como é que está a saúde aí no seu bairro? Como é que estão as coisas por aí no postinho? Tem uma mudança aí sendo feita, há novos pontos de vacinação, tem a questão da influenza, enfim. É só participar conosco aqui e o secretário vai estar respondendo. A gente volta já já. Então a gente retoma a entrevista ao vivo com Gonçalo Aparecido de Barros, que está aqui a postos conosco, secretário de Saúde de Várzea Grande. Antes de seguirmos aqui com o Gonçalo, vamos aos destaques do Gazeta Digital. A gente fala sempre da pandemia, bora ver aqui, Boca, bora ver aqui no telão se tem as informações aqui do GD. Ocupação de UTIs explode e Mato Grosso registra quase 5 mil casos em 24 horas. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta quarta, 26, mostram que a taxa de ocupação de unidades de terapia intensivas UTIs em Mato Grosso subiu de 84% para 87%.
Com a atualização, a Secretaria também informou que foram notificados 4.924 novos contágios pela doença ao longo das últimas 24 horas no período e nesse período também foram registradas 10 mortes pela doença. 10 mortes pela doença. Dessa forma, Mato Grosso passou a contabilizar 610.487 casos, dos quais em 566.991 contágios, as pessoas infectadas se recuperaram da doença. Contudo, 14.220 pessoas não resistiram às complicações. Tem mais detalhes aí no Gazeta Digital, www.gazeta Digital. Tem um outro destaque também. Mato Grosso, aliás, o Ministério Público aponta 27 casos de nepotismo. Esse caso, rapaz, dá uma raiva às vezes, porque situação que a gente já devia estar ter superado já, e ocorre aqui debaixo dos nossos olhos, bem próximos, né? Está aí no GD, ó, o Ministério Público de Mato Grosso divulgou que já foram identificados 27 casos de nepotismo na Prefeitura de Cuiabá. A gestão explica que todos os casos irregulares foram exonerados em razão do termo de ajustamento de conduta proposto pela Prefeitura e firmado há menos de 2 meses com o Ministério Público do Estado. De acordo com a Prefeitura, o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, foi proposto pela própria administração pública municipal e está em vigor desde novembro de 2021, abre aspas, então. O município conta ainda com uma comissão especial responsável por analisar todos os cargos administrados e também contratos temporários da Prefeitura de Cuiabá. A partir da verificação, um parecer conclusivo é encaminhado ao chefe do Executivo, a quem cabe o dever de efetuar o desligamento dos servidores identificados em situação de nepotismo, diz o trecho da nota aí. Está acontecendo ainda, está dizendo aqui a matéria que esse pessoal, os 27, já foi exonerado, né? O pessoal foi exonerado. E aí eu queria até, Lorenberg, eu não sei se você tem essa informação jurídica, né? Mas num caso como esse aí, para provar, né? Porque senão eu vou ficar pensando aqui, está dizendo, mas será que foi mesmo? Será que pode mostrar os nomes das pessoas? Não. Ou seria exposição gratuita, tem um nome técnico que eu queria lembrar agora, constrangimento, seria constrangimento. Porque seria, se houve a ilegalidade, tem que está falando que corrigiu, exonerou. Então, que se publique, então, os nomes que foram exonerados. Mas, meu amigo Paulo, eu penso, veja, a meu juízo, se os 27 identificados e constatados como nepotismo já foram exonerados, não tem o porquê, não tem a razão, não tem o motivo de colocar os nomes expostos, a menos que os 27 continuem dentro da administração. Aí é outra coisa, aí deve sim ser publicado. Fora isso, não. Tem aqui, vamos embora seguir aqui com a notícia aqui. Em dezembro, um procedimento aberto foi descoberto que os irmãos do presidente da Câmara de Vereadores, Juca, do Guaraná, né, estavam em cargos comissionados na prefeitura. Já pelo lado de Emanuel Pinheiro, seria a sua cunhada, ou seja, a esposa do seu irmão, o empresário Marco Polo Popó, não é? A Bárbara Pinheiro, secretária de gestão de pessoal da Câmara de Cuiabá, e tem um salário aí de R$12 mil, mais a tal da verba indenizatória. Pelo lado do vereador Juca, a suspeita recai sobre Ernesto Manuel Barbosa, lotado no gabinete do secretário adjunto
de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, um salário bruto aí de R$ 5.900. Já o Luiz Barbosa, outro irmão de Juca do Guaraná, é assessor técnico da Secretaria Municipal de Ordem Pública e também Defesa Civil. Ele tem renda bruta de R$ 2.150. Agora aqui, tem alguns nomes, mas são 27, não é? Mas, Paulo, deixa eu fazer só uma pequena observação. No caso aqui é um nepotismo cruzado. Sim. Você não tem dentro da prefeitura, mas está parente do prefeito está na Câmara de Vereadores. Entendi. E parente de vereador está na prefeitura. Portanto, não é na prefeitura. Esse nepotismo cruzado tem que estar exatamente as duas instituições. Tem inclusive para denúncia um e-mail que eu não tenho de cabeça aqui, não sei se a Caroline tem aí, que o Ministério Público está disponibilizando. Se você tem conhecimento de alguma situação semelhante, que você faça inclusive a denúncia, não é? A denúncia anônima e tudo mais, para que as autoridades possam, ao ter conhecimento, tomar providência. E aí, eu até falei hoje lá numa notícia de frente que isso deveria ocorrer não só com Cuiabá, com todos os municípios, né, para que a gente possa moralizar a nossa gestão pública, no caso dos municípios, né? E também para os órgãos de Estado, os órgãos públicos ligados ao Estado, Tribunal de Contas e por aí vai. A gente tem que passar um pente fino nessa indecência, essa imoralidade que é o tal do nepotismo. Voltando aqui para a nossa entrevista, que hoje tem aqui como convidado o Gonçalo Aparecido de Barros. Lá não tem nepotismo não, né, na secretaria. Vou perguntar, por que eu não vou perguntar isso, né, para o secretário lá, como é que é feito esse trabalho de... Porque eu sei que... Sabe por que eu estou perguntando isso, Gonçalo? Porque Sim. A pressão política é muito forte e ninguém leva adiante, até hoje nunca se provou isso, nenhum gestor do executivo leva adiante a sua gestão se não tiver governabilidade. E aí entra aquela coisa dos favores, o nepotismo cruzado, enfim. Como é que é isso lá? Paulo, olha, a questão política em qualquer gestão ela é complexa, lamentavelmente é triste falar isso aqui, é cultural essa situação. Eu particularmente, eu não tenho nem tempo para verificar, mas o município, todos os municípios dispõem de controladoria, de procuradoria, de ouvidoria, e existe aí para essa situação os órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas, que é o Ministério Público Estadual, Federal, e realmente essa situação, nós precisamos de uma reforma política urgentemente desse país. Nós precisamos mudar muita coisa, sabe? A questão, para que, olha, você começa, sabe onde que começa isso? Quando você não investe na educação. Quando você não investe na educação, você vai ter mais gente cada vez mais dependente de um emprego público. Uhum. Aí, lá na frente, eu troco... É difícil isso. Né? E aí tem, depois desse fator aí que é muito importante, eu concordo contigo, da educação, é a realização de concurso público, né? Se tem uma defasagem, se tem um déficit, às vezes acho que é até proposital, né? De não fazer concurso público para ter sempre essa brecha aí de fazer os cabidões. Eu te pergunto, qual seria o cenário dos sonhos? Era a hora que o momento em que um cidadão, que ele chegar e falou, vou me preparar, vou, sabe, adquirir conhecimento, vou passar no concurso. Pronto. E vou ser respeitado aquele princípio da meritocracia. Ótimo. Vai valer aqui no nosso país. A hora que tiver isso... Aqui tem em Cuiabá, eu não vou citar o nome, sabe? Eu não vou citar o nome, mas entendedores entenderão o que eu vou dizer aqui agora. Tem um vereador, tem alguns vereadores que tem muita indicação na saúde pública municipal de Cuiabá. Tem um que é o campeão de todos, e aí eu vou transferir para Vargem Grande. Lá como é que funciona isso de indicação política
na sua pasta lá? Porque eu sei, e falei agora há pouco, que isso, você falou até que é cultural, isso é comum em toda e qualquer gestão. Então, sempre tem aquele pessoal da base situacionista que manda os nominhos lá, quando o cara está tomando posse, né? Para que eles sejam absorvidos nas secretarias. Como é que é, honestamente, como que isso ocorre na sua pasta lá? Paulo, veja só, como eu comecei a dizer, comecei a fala no sentido da questão cultural. Em um serviço público, quando eu falo de reforma, eu vou chegar na resposta, mas eu preciso te mostrar, contextualizar, por onde que eu vou chegar, por onde que nós vamos chegar. Olha aqui, no serviço público, você tem efetivo, sabe, o concursado, o estável, que a Constituição de 88 estabilizou, você tem o comissionado, você tem os contratos, que são contratos temporários, e os prestadores de serviços. Um não aceita o outro. O efetivo, ele diz no peito, bate e fala, eu tenho mérito, eu me preparei, e não deixa de ter sua razão. O estável, ele tem direito constitucional da Constituição Federal, sabe? E o comissionado, ele vem aí com essas situações, acontecem sim em todas as esferas, no federal, no estadual, e digo mais, isso ocorre também nos outros poderes, sabe? Isso aí, quando eu falo cultural, porque ele se estende para outros poderes também. O legislativo também é assim. O executivo também tem o judiciário também tem os casos. E nós sabemos disso. Então, para falar para você, lá na nossa Vaza Grande, ela não é diferente de outros lugares. Mas a gente procura, na saúde especificamente, o qual eu estou secretário, interino, sabe? A questão da contraprestação de serviço. Tem alguns problemas de relacionamento, de relação direta com a questão política, exatamente porque eu mandei no seu telefone as fotos, onde que eu estava dia 1º do ano. Para que eu possa ter o direito de cobrar, seja lá de quem for. E de dizer, se não for assim, eu tô fora. Sabe? Entendi. E aí, assim que a gente... Eu te respondo por aí. Falar que não existe... Existe. Sabe o patamar, o índice? Você falou 300 e poucos, 3.000 e poucos... Já te chamo aí, Lorenberg. Só queria esgotar esse assunto aqui. De 3.000 e poucos servidores na saúde. Quantos, assim... Me perdoe insistir nesse assunto, mas é assunto de... Veio à tona aqui, não estava previsto, mas... Já que eu estou aqui, perguntar não ofende. Eu queria saber como é que está... Qual que é o patamar dessas indicações na sua secretaria? De forma muito breve para a gente ir para o intervalo. Não, a indicação, eu não participo de indicação. Não, mas absorvem, você é gestor da pasta. Né? O que eu faço é o seguinte, analiso aqueles que têm condições de trabalhar, inclusive nessa nossa reformulação da lei que vai dar essa... uma cláusula que eu pedi para colocar, que nós vamos fazer o contrato temporário por 3 meses, e esse funcionário vai passar por uma avaliação de uma comissão formada por 3 funcionários efetivos, controladoria e procuradoria. E isso vai estar na lei que vai ser aprovada agora. Porque se ele não demonstrar que tem a capacidade, esse contrato dele não passa na metade. E aí é o ponto que eu concordo com o Mauro Mendes, que falou sobre esse assunto recentemente aí, gerou polêmica, que tem que ter o compromisso de quem está empregado temporariamente, estavelmente Sim. ou definitivamente, tem que ter o compromisso com aquele cargo ao qual você responde, porque senão quem vai perder lá na ponta é quem depende daquele serviço público. Professor Lorenberg, se tiver uma curtinha, a gente faz nesse bloco, senão a gente pula para o bloco que vem. Mas é só muito rapidamente, secretário, tem uma frase que o senhor mencionou no dia 16/9/2021, é um surto, a demanda nas unidades de saúde aumentou o fluxo
substancialmente. Ainda vem aumentando, e eu estou me referindo à síndrome gripal? Sim, vem aumentando e muito. Aumentando e muito. Como eu disse, dezembro e janeiro, até o dia de ontem, nós chegamos a 105 mil atendimentos nas 2 UPAs e essas 4 unidades que citamos aqui. Atendimentos, passando pelo médico, muitos testes de Covid e um alerta. Nós estamos chegando a 50% dos testes de Covid positivos. 50%? 50% dos testes positivos. Muita coisa. Muita coisa. É muito preocupante. É muito preocupante. Essa nova onda aí, nós vamos precisar de compreensão da população e juízo dos gestores. Aqueles leitos que foram desativados terão que voltar. Terão que voltar. São primordiais. Não tem outra alternativa. Tem que correr com isso. É preciso correr com isso para não correr o risco de a gente ter gente deitado na calçada. Nossa, mãe. Cenário de guerra, né? Cenário de guerra. O Opinião vai dar um tempinho para mais um break comercial. Daqui a pouquinho eu quero abordar um assunto sobre o metropolitano, rapaz. Como é que está a atenção do Estado? Eu sei que tem informações que chegam para a gente, que nas enfermarias tem problema. Eu queria saber aqui daqui a pouquinho com o Gonçalo sobre como é que a Secretaria de Saúde de Várzea Grande está acompanhando esse trabalho por parte, especialmente do governo do Estado lá no metropolitano. Opinião, dá um tempinho só e volta já já. Então tá, olha só, a gente retoma aqui, é o último bloco, a gente vai correr tanto nas perguntas como eu peço também que nas respostas, secretário. Eu citei aqui a questão do metropolitano, me preocupa bastante porque muitas pessoas chegam até nós aqui, do Grupo Gazeta, com reclamações e as enfermarias lá são alvo de alguma parte dessas reclamações. O senhor mandou as fotos para mim aqui, eu não tive condições, a gente não teve condições técnicas de colocar para as pessoas também em casa acompanharem, mas passa para a gente qual que é a real situação lá. Essas fotos são de uma UPA nossa, não da Metropolitano. Do Metropolitano, pois é. O Metropolitano é o nosso hospital regional da Baixada Cuiabana, do governo do Estado, e que ele é referência de Covid. Ficou durante toda a pandemia, o Metropolitano foi fundamental. E está sendo ainda fundamental. As UTIs regulares estão ali. E ainda hoje, em conversa com o secretário Gilberto tem feito um grande trabalho e essa esticada na saída dele aqui é fundamental pelo trabalho, por tudo que ele vem conduzindo aí essa fase aqui. O Estado, ele me passou que está fazendo um seletivo, concluindo essa semana, para efetuar contratações para possibilitar a abertura de novos leitos e vai ser num futuro bem próximo e não tem como ser diferente. Em conversa com ele hoje, eu falei, olha, nós não temos outra alternativa. Né? E ele se mostrou muito preocupado e já está trabalhando isso, já dentro do planejamento da Secretaria, e acredito que, se Deus quiser, vai estar em tempo. Tá, e o governador Mauro Mendes colocou o pé na porta e falou, Gilberto, aqui você não passa não, você vai ficar por aqui até dar uma amenizada nessa questão da pandemia, né, Gilberto? Então vai ter que aguentar um pouco mais. Gilberto, que é pré-candidato aí a deputado estadual, deve segurar, porque a data limite é até, acho que final de março, e aí ele vai se desincompatibilizar para disputar o pleito deste ano. Tem um detalhe aí que eu também queria depois falar, que eu não concordo, não sei se você vai gostar, se não vai gostar, mas o negócio do tal show lá na Arena Pantanal, né? Tá tendo um show anunciado para março, com um cantor sertanejo, bom, que eu gosto muito também, mas não é a hora de fazer show não, gente. A gente está aqui, eu até conclamo mais uma vez aos prefeitos que não façam carnaval, que alguns pouquíssimos dias antes dessa data do show, lá do Gustavo Lima, que não façam, e também conclamo aqui, Beto, gosto muito de você, já esteve aqui recentemente, mas show, incentivar, enfim,
Não, é hora de cuidar da vida das pessoas. É a minha opinião, não é? Eu acho que muitas pessoas comungam dessa opinião, que é hora de segurar um pouquinho mais, não é? Viu o que aconteceu em Chapada? Viu que deu o Réveillon lá? Que as unidades de saúde de Cuiabá e Várzea Grande estão... Gorenberg. Secretário, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de uma reflexão do senhor. O Paulo acabou de ler uma notícia do Gazeta Digital dizendo que tem registrado até hoje 14.220 mortes. Se nós pegarmos em Várzea Grande, desse número de 14.220 mortes, tem em Várzea Grande, ou foi registrado em Várzea Grande, 1.450 mortes. 10%. Se nós observarmos, do dia 29 de dezembro, secretário, dia 29 de dezembro até hoje, foram registradas 19 mortes de Covid. Do dia 29 até hoje, 19 mortes. E infectados, 3.342 infectados ou pessoas infectadas só nesse período, menos de 30 dias. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Por esse quadro, o senhor é secretário da Saúde, eu não sou leigo, não sou da área da saúde, mas me parece que o número é preocupante, secretário, ou não? Preocupante, sim. Esse número é do Estado, né? Não, esse número que eu dei aqui é só da Várzea Grande. Ou melhor, o número de óbitos, né? Nós, na Várzea Grande, professor, nós temos aí, o metropolitano é referência. E as UTIs, nós recebemos, tanto faz no nossas, dessas 105 mil atendimentos em que fizemos entre dezembro e janeiro agora, 50% não é da Várzea Grande. Sabe? É da Baixada Cuiabana, é de município, nós atendemos gente de outro estado, sabe? E vai chegando. E não tem, o SUS não pode perguntar de onde vem. Com saúde não tem tempo para isso. E se algum lugar o faz, não deveria fazer. Mas aí é o seguinte, veja só, essas 19 mortes, eu posso te afirmar categoricamente que 70%, 60%, 70% não é da Várzea Grande. Dessas 19 mortes. Elas vêm aí para o metropolitano, tem pessoas que chegam nas nossas unidades de saúde, tem um parente, ela infectou lá no outro município, chega, já vem já em situação em fase final praticamente, em busca de uma UTI, e aí ele tem um parente, ele tem um amigo, ele tem um negócio, e o endereço é desse amigo. Mas nós fazemos o nosso monitoramento. Então, desses 1.450 mortes registrados até hoje em Várzea Grande, quantos por cento não são de Várzea Grande? Esse número preciso, eu não tenho como te falar agora, professor. A Várzea Grande tem 8,2% da população do estado, sabe? Esse número, ele é 10%. O óbito atribuído à Várzea Grande está 10% do óbito do estado. Com tudo que fizemos, nós tivemos o nosso próprio centro de triagem na Várzea Grande. Nós investimos muito em medicamento. Nós usamos o nosso centro de triagem, a testagem em massa, e fomos fazendo os isolamentos. Fizemos um trabalho preventivo que possibilitou. Agora, essa situação, é difícil nós localizarmos a pessoa, até com vacina, até a vacina. As pessoas que foram para a Várzea Grande, ele dá um endereço da Várzea Grande, sabe? E aí a gente vai lá no cartão do SUS, pelo cartão do SUS, nós identificamos de onde é. Mas aí, com certeza, não quero aqui falar que a Várzea Grande essa pandemia não escolhe lugar e nem hora, sabe? E a Várzea Grande, com certeza, dessas 1.450 óbitos que tem aí uns 1.100 é da Várzea Grande. Não é não. Olha, o telespectador aqui está participando conosco. Vamos ver quem está perguntando aqui para o Gonçalo, na tela aqui, por gentileza. Boa noite, meu nome é Paulo Salem. Parabéns aí pelo programa. Pergunte ao secretário como a secretaria dele tem conduzido os demais casos
de tratamento de saúde no município, uma vez que só se fala em Covid. A Secretaria continua atendendo casos comuns, fazendo cirurgias de alta complexidade. Paulo Salem, meu xará, Paulo. O Paulo Salem é advogado, né? Abraço aí, doutor Paulo, pela participação aqui. Obrigado, viu? Doutor Paulo Salem, obrigado pela oportunidade, pela pergunta aí. E até, eu vou ser breve, mas precisamos relatar. No dia 4 de janeiro, especificamente, chegamos no pronto-socorro. Foi o primeiro dia que eu estive e já fui direto para o pronto-socorro. Ali, Paulo, era uma guerra. Nós tivemos o dia de ter 17 óbitos no pronto-socorro. Sabe? De uma vez só. De um dia só. E ali, nós decidimos, e ali nasciam algumas crianças. Vou dar um exemplo para o doutor Paulo, e até eu gostaria que ele pudesse até conferir essa situação. Saímos dali, procuramos, falei, nós temos que abrir uma maternidade aqui. Em 3 meses, arrendamos um hospital fechado, que era o São Lucas. Praticamente reconstruímos. Dia 14 de maio, para ser mais preciso, no aniversário da cidade, que era dia 15, nós abrimos as portas e nasceu a primeira criança, Maria Eduarda, lá, naquele dia. 31 de dezembro agora, 7 meses e meio, nasceram 1.002 crianças, genuinamente vardagranenses, ali naquela maternidade. Esse foi o primeiro ponto que a gente... E dentro dessa maternidade, fizemos uma parceria com o cartório, com o diretor do fórum, levamos um cartório para lá, a criança sai de lá registrada e com CPF. E, além disso, estruturamos o nosso pronto-socorro, separamos trauma do clínico, abrimos as cirurgias eletivas, fizemos um mutirão, contratamos 5 ortopedistas e fizemos mais de 1.000 cirurgias no decorrer até 31 de dezembro. E são pessoas que estavam aí há mais de 2 anos deitados. Todo o período de pandemia, fizemos mais de 1.000 cirurgias, estruturamos toda a parte do pronto-socorro, desenvolvemos os projetos, estruturando a atenção primária para dar sustentação na secundária, e isso a gente vem estruturando, mas a pandemia, ela não te sobra muito tempo. Se você não tiver muito bem planejado, estruturado e com a equipe coesa, você não vai. Tá aí a resposta. Então, mais de 1.000 pessoas já nasceram lá. 1.002 crianças. Hoje nós estamos com quase 1.200 crianças nascidas nesta maternidade. Olha só. Em 8 meses. Importante isso, hein? E aquela época, e olha que Varza Grande, eu sou Varza Grande, não nasci na Varza Grande. Sabe? Vocês já ouviram muito falar isso. Deixa eu ver aqui. Nasce na Varza Grande. Deixa eu ver aqui. Quem está participando mais com a gente aqui? Bora ver. Boa noite aos apresentadores do programa Opinião. Boa noite a você também. Olha, eu fiquei internado na enfermaria lá no Hospital Metropolitano 24 dias e fui muito bem tratado. Entrei no dia 31 de maio do ano passado e tive alta no dia 23 de junho de 2021. Está aqui só uma pessoa não se identificou, não é? Mas está dizendo que as coisas lá estão... Ela foi bem tratada. Boa noite, senhor Gonçalo. Muita satisfação que eu venho falar com o senhor. Em primeiro lugar, dizer que o trabalho do senhor está de parabéns. Eu, como vardagrandense, já tomei a 3ª dose lá no Fiotão, eu acho que ele está dizendo, né? Eu fui muito bem atendido. Fui contraído aí com Covid, graças a Deus, sintomas leves, mas sempre que eu vou numa unidade UPA, lá o senhor está, né? Parabéns aí. A Célia de Várzea Grande está participando conosco aqui, dando os parabéns aí. Bom, né, quando aparece esse tipo de manifestação, porque geralmente é só cobrança, só crítica. Aliás, Caroline, tem uma aqui que é grande, muito grande, eu vou tentar resumi-la. Caroline está falando comigo aqui que tem uma antes dessa que eu falei aqui, tem uma outra. Bora ver aqui. Muito boa noite, amigos da TV Pantanal, canal 22, é o Wagner Ricardo. No ar, estou na audiência do Opinião. E digo que o trabalho do senhor secretário de Saúde
e assuntos estratégicos é regular. Eu quero saber efetivamente, sem encher linguiça, por que Várzea Grande não funciona as policlínicas 24 horas. Há décadas e décadas vem se arrastando aí esse problema, e Cuiabá aí é melhor do que Várzea Grande na saúde e no transporte coletivo. É uma pergunta que ele faz. É falta de vontade e incompetência do Executivo em não cuidar de concursos públicos, enfim, apontados, e também para resolver tudo, no caso tudo isso, né? Responde aí, secretário. A pessoa não se identificou não, Caroline? Não se identificou não, né? Não. Mas tá aí essa aí alfinetadinha aí. Ao anônimo, e que eu gostaria que se identificasse. Eu também gostaria, porque ainda mais quando é uma situação assim. A gente não pode... Wagner Ricardo. Está dizendo que é Wagner Ricardo. Aliás, eu até li esse nome ali. Ao senhor Wagner Ricardo, eu agradeço aí a colocação, a gente respeita toda essa opinião, mas e aceita as críticas, e daí nós vamos tirar, com certeza, algum caminho para alguma solução, certo? Ainda que você percebe uma conotação de comparativos. E os comparativos, ultimamente, que a gente tem feito entre uma cidade e outra, não é esse resultado que está aí. Eu não estou aqui criticando... Mas a UPA 24 horas já devia estar... As UPAs funcionam 24 horas, tanto que nós atendemos 105 mil pessoas aí, Wagner, em 2 meses. Então, Wagner, está aí a informação. Que não, 24 horas. Que não bate com a sua. Todas as UPAs, secretário? Nós temos 2 UPAs e 285 mil habitantes. Cuiabá tem 3 UPAs e 700 mil habitantes. E as duas 24 horas? As duas 24 horas, dioturnamente. E não perguntamos de onde vem. Ô Wagner, então tá aí a resposta do secretário em relação a isso aí que você está dizendo, não é? Que tá dizendo com relação às UPAs lá. Em relação aos demais assuntos, até para responder como secretário da assuntos estratégicos, não é? Ele está falando de outros fatores que não necessariamente ligados à saúde também. Ele está se posicionando aqui, o secretário Gonçalo. É isso, o principal aí, questão da UPA. Se ele queria que ele não enchesse linguiça, ele não encheu linguiça e respondeu aqui a sua pergunta. Eu vou pedir para o Lorenberg fazer a última pergunta aqui. Lorenberg, tem aí? Para a gente caminhar para o final. Muito rapidamente, secretário. O senhor falou que tem 50 ou mais de 50 médicos afastados. Esse mais de 50 médicos são afastados por conta da Covid ou por conta desse surto gripal? Se o senhor puder separar um pouco, fica melhor, até para que o nosso amigo telespectador possa entender melhor. Eu queria que o senhor respondesse em 1 minuto, para a gente não atropelar aqui o horário de rede. 1 minuto e meio. Covid, especificamente Covid. Gripal não temos nenhum. Gripal existe sim, mas é menos. A gripe, ela é mais pânico, medo da Covid. A gripe está aí e os sintomas são fortes, certo? Esse novo vírus aí. Mas o pânico, o medo da Covid, ao desespero para fazer o teste do antígeno, para saber se está com Covid ou não, é muito grande. E os médicos, eles não têm como. Eu estou dizendo, eu estou na segunda Covid, eu não tem como não se contaminar. Sabe? Eu estou dentro das unidades diuturnamente e não escolho horário, eu sei o que é isso. E esses 50, eles vão rodando, sabe? Vai retornando um e vai indo outro, sabe? E não é diferente. Essa Covid, enquanto não abaixar a contaminação, e nós temos acreditamos aí, precisamos de que até março isso diminua, porque já nós não temos mais profissionais. Está no limite. No limite. Muito obrigado aqui ao Gonçalo. Tem uma denúncia aqui, mas olha só, como é uma denúncia e o texto é muito grande, é o Romeu que mandou aqui. A gente encaminhou para o WhatsApp aqui do secretário Gonçalo, que está falando de pessoas que foram, servidores que trataram mal uma paciente lá com o nome de Alexandra Monari Matias, só que essa resposta aí, até porque ela exige um tempo maior para responder, e a complexidade, como é a denúncia, a gente é muito cuidadoso com isso,
A gente vai pedir para ele se posicionar, ele tem a mensagem em seu WhatsApp e vai se posicionar, e conforme for a gente passa aqui, inclusive, aqui ao vivo, no Opinião, sem nenhum tipo de problema, não é? Ô Gonçalo, muito obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço está sempre a posto para me informar em respeito à nossa querida Várzea Grande, que sempre está ligada aqui no Opinião. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, professor Lené, muito obrigado pelo convite. Satisfação muito grande estar aqui com vocês, debater assunto da mais importância para um momento desse aqui, e só nos engrandece e nos enche de felicidade. Um abraço para toda a população da Várzea Grande, todo o do estado, em especial Várzea Grande. Falar em Várzea Grande, segunda-feira estará aqui o vice-prefeito de Várzea Grande, o Azama. Não é Osama não, Azama. Ele vai estar aqui conosco, japonês. Ele vai falar conosco aqui sobre também o trabalho dele lá. Foi prefeito agora na viagem do Calil. Vandenberg, a gente se encontra amanhã? Até amanhã. Amanhã a gente fala aqui com o presidente da FAPEMAT, que é a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, que é o Marcos de Sá Fernandes. Não perca às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também. Será que ela